Bom, acho que eu queria iniciar aí dando bom dia a todo mundo que nos ouve e também aos nossos convidados. Temos uma satisfação muito grande de receber aqui no nosso webinar o João Henrique Gronier, que é coordenador-geral de Estratégia de Recuperação de Créditos da Procuradoria da Fazenda Nacional. O Dr. Manuel Tavares, coordenador-geral da Representação Judicial da Fazenda Nacional. E o nosso querido amigo e cliente, né, José Guilherme Fontes de Azevedo, que é gerente jurídico-tributário da BR Distribuidora, e também o nosso sócio Giuseppe Melotti. A ideia de todos nós aqui, a gente realmente discutir um pouco, né, da origem, né, do que aconteceu até hoje em relação à transação, depois de mais de 50 anos da regra inserida no Código Tributário Nacional, né? Tanto tempo depois, a gente ainda discutindo, falando sobre transação, ainda dando alguns passos importantes sobre isso. E também sobre a regulamentação, que foi recentemente editada, trazendo aí um detalhamento super importante para o contribuinte, para que ele efetivamente consiga entender o que deve fazer, o que não deve fazer e quais são as possibilidades para esse contribuinte em relação a uma das modalidades de transação previstas na legislação de hoje. Então, acho que sem maiores delongas, feitas as devidas apresentações, eu queria passar a palavra ao João Henrique Gronier para que prossiga aí nos nossos trabalhos do dia. Seu microfone está fechado, João. Me ouvem? Sandro, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Eu preferiria estar pessoalmente e aí transmitir esse meu abraço caloroso a você, mas as contingências mundiais aí do Brasil não permitem que a gente esteja mais próximo do que isso. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Giuseppe, também meu amigo aí de longa data, satisfação, viu, cara, te ver, saber que você está bem, sua família também está com saúde. Manuel, um bom dia, meu colega de trabalho, colega lá de Faina da Procuradoria. Grande orgulho ombrear com esse colega procurador da Fazenda Nacional aí, que também está aqui comigo e me deixa mais tranquilo e mais à vontade. Manuel é uma pessoa incrível. José Guilherme, prazer também, viu, meu amigo? Satisfação estar com você aqui nesse bate-papo sobre o instrumento que, ao lado de umas 2 ou 3 discussões aí que tem acontecido agora na pandemia, talvez seja o carro-chefe, né? Muito se discute sobre a transação e ela tem os seus motivos. O momento que enfrenta o país e, lamentavelmente, que enfrenta o mundo também, exige de nós, como a instituição, como procuradores da Fazenda, como seres humanos, instrumentos e desafios que a gente não imaginava até pouco tempo atrás e que vieram... A transação, por exemplo, veio muito a calhar nesse cenário. É claro que ela tinha uma proposta útil, muito útil, mesmo lá no ano passado, quando ela foi introduzida no nosso ordenamento pela MP 899, mas olha, eu acho, infelizmente, a contingência mundial é essa, mas veio muito a calhar esse instrumento, mais essa ferramenta. Agora, eu vou propor fazer o seguinte trabalho aqui com vocês. Eu vou fazer um overview sobre a transação na dívida ativa, que é o meu negócio, e vou tratar de alguns pontos específicos, mas também muito brevemente, da alteração da lei de conversão e da portaria também que foi editada logo depois. Aí, obviamente, o espaço para debate amplo e restrito, aí, não tem a menor dificuldade. Bom, veja, em primeiro lugar, é importante colocar que a transação ela não é uma ilha solta no meio de um mar de desorganização. Pelo contrário, a PGFN e outras procuradorias vieram numa escalada de instrumentos que permitiam, primeiro, e quanto a isso não há menor constrangimento em dizer, a recuperação de crédito público, afinal de contas, isso serve ao povo do Brasil, mas também a aplicação de uma justiça fiscal e benefício também da concorrência entre os participantes, dos players do mercado, né? Então, eu pontuo a transação como algo que vem também numa onda de desjudicialização da Procuradoria, e a gente arquivou 1,5 milhões de execuções fiscais, deixamos de ajuizar outras tantas, concordamos com a extinção por prescrição intercorrente, sem contestação nenhuma, como aconteceu no passado com outras tantas, a ponto que a inflexão da curva, que era ascendente de número de execução fiscal em trâmite,
tivesse uma quebrada, ou seja, agora aponta para baixo. O número de execuções fiscais em trâmite na Justiça Federal ele está diminuindo, fruto desse trabalho. E isso também envolve uma redução da litigiosidade. E aí eu cito, por exemplo, a regulamentação do pedido de revisão administrativa. Giuseppe aqui é do tempo, aliás, todos somos do tempo, né? Em que se precisar propor uma cautelar para ofertar um seguro-garantia ou qualquer outro bem. Hoje, a Portaria 33 já regulamenta isso, de maneira que se pode fazer isso de forma administrativa, sem aquele contencioso, sem ter que depender do juiz. E não porque a gente não confie nele, porque as liminares eram sempre concedidas, mas porque isso tem o seu delta-T, o seu tempo, e isso corre sempre a nosso desfavor. A gente também tem aí os instrumentos de aproximação da Fazenda com o contribuinte, eu destaco o NJP, e a classificação da carteira. Bom, entrando aqui já especificamente na transação, um aspecto que eu acho interessante sempre tratar é o seguinte: o objeto ao qual se dirige a transação na dívida ativa. Pode parecer óbvio, mas um dos focos são os créditos inscritos em dívida ativa da União. Portanto, créditos não inscritos estão fora. Uma novidade da lei de conversão é que ela autoriza o FGTS desde que anue o Conselho Curador. E essa anuência, o procurador já está tentando buscar com o Conselho Curador. Acho que é fundamental que esse instrumento também alcance o FGTS. A Simples Nacional, acho que já se falou bastante, a razão pelo qual ele está lá de fora, afinal de contas, depende de uma lei complementar, e que também já está sendo trabalhada, mas, portanto, por enquanto, não é possível que a gente transacione com os créditos do Simples Nacional. Multas criminais, tal como no MP 899 também, não são passíveis de transação, tal como estava lá na MP. Uma novidade da lei de conversão, ela veda a transação com devedores caracterizados como devedores contumazes. E esse talvez é um assunto que mereça uma live dessas, para discutir sobre o devedor contumaz. Acho que o tema é interessantíssimo, não está regulamentado ainda. Tem lá uma boa definição no PL 1646, em trâmite avançado lá na Câmara dos Deputados. Enquanto, obviamente, não regulamentada, enquanto não publicada e promulgada essa lei, obviamente que ninguém vai ser considerado no âmbito federal como um devedor contumaz. Mas já está lá na disposição da lei de transação, que é vedada a transação com devedores contumazes. Linhas gerais, bem rapidamente, contumaz é aquele que deve muito, mas também praticou de maneira associada uma fraude. Ou seja, não é só aquele que deve muito, é o que deve muito e fraudou. Esse é o conceito de devedor contumaz que está lá no PL 1646. Multas qualificadas também era um ponto muito debatido em razão da proibição lá da MP 899 e que agora na lei de conversão admite-se a inclusão de multas qualificadas, né? Avançando nas modalidades, a lei de conversão manteve lá o que estabelece a MP 899, é a transação por adesão, ou seja, em que o contribuinte anue com regras específicas e dirigidas a ele, que deve menos do que os créditos elegíveis são menores do que 15 milhões de reais, e temos a transação individual, que se aproxima muito no negócio de processual na medida em que se coloca numa mesa, de preferência redonda, para que a gente possa, de parte a parte, conversar sobre e equalizar numa proposta de concessões mútuas aquilo que é possível dentro das possibilidades, obviamente, do devedor e dentro dos limites legais que autorizam. A individual, ela é dirigida àqueles que devem mais do que 15 milhões de reais, está lá na lei de conversão e na portaria, devedores falidos em recuperação judicial, estados e municípios do Distrito Federal. Aliás, a nossa primeira transação individual celebrada na Procuradoria foi com um município lá do Ceará, do estado do Ceará. E débitos cujo valor consolidado seja superior a R$1 milhão, que estejam suspensos por decisão judicial ou garantidos. Desculpe a velocidade, mas é que eu quero passar o máximo de informação nesse tempo e não extrapolar também em respeito aos meus colegas. Então, são duas modalidades, basicamente. Adesão e a individual. A individual pode ser por iniciativa do contribuinte ou por iniciativa da PGFN. Várias propostas de transação individual estão em curso, em todas as regionais, e os colegas estão sentados com os contribuintes negociando. Talvez isso tenha se avolumado nos últimos dias, em razão da conversão da lei, da promulgação e da sanção da lei, e também do óbvio cenário de recessão econômica que a gente vai enfrentar. As concessões estão lá também na lei de conversão e na portaria. Eu queria chamar a atenção para duas delas. A primeira é o carro-chefe da transação, que é a possibilidade de concessão de desconto. Essa possibilidade, veja, uma premissa, a transação ela é aplicável a todos os contribuintes, com débito inscrito em dívida ativa da União, certo? Agora, o desconto ele é exclusivo para aqueles devedores
cujo crédito ele é irrecuperável, de difícil recuperação. E esse é um aspecto que diferencia bem a transação do parcelamento e talvez, ao meu ver, tenha sido uma correção de rumo nos parcelamentos especiais extraordinários que vinham sendo editados desde lá do Refis de 2000. Talvez eu contabilizo aí a última vez que eu falei sobre o assunto, eu contabilizei mais de 40 parcelamentos especiais extraordinários, o que beneficiam com desconto excessivo aqueles que não precisam, ou seja, uma empresa que tem uma saúde econômica boa se beneficia com desconto a custo do erário, mas também não permite, porque não há espaço para negociação, não permite a negociação, então não permite a equalização daqueles que de fato precisam, e o índice de rescisão é enorme, é mais do que 50%, gera um enorme grau de litigiosidade. Quem aqui nunca trabalhou, seja do lado de cada Procuradoria da Fazenda, seja do lado daí, num litígio que envolve parcelamento, seja porque aderiu e não consolidou, seja porque a parcela mínima não foi contabilizada, enfim, inunda o judiciário questões de litigiosidade. E, óbvio, eu acho que o propósito, ponto negativo dos parcelamentos especiais, ele influencia negativamente no comportamento do devedor. E vem, então, a transação permitindo o desconto para aqueles irrecuperáveis e de difícil recuperação, resolver esse ponto em específico. E uma outra possibilidade que eu queria chamar a atenção, uma outra concessão lá legalmente prevista e reproduzida na portaria, que é uma coisa muito interessante, que é a possibilidade de utilização de precatório federal. Veja, a lei nem estabelecia essa possibilidade, a portaria trouxe. A MP, a lei de conversão não só reforçou essa possibilidade, como também trouxe a utilização de créditos líquidos e certos do contribuinte em desfavor da União. Esses dois pontos eu acho que são mais interessantes do ponto de vista das concessões possíveis. Mas um aspecto que eu acho que é interessante também tratar, que eu vejo que tem pouco sido discutido, é o seguinte: bom, certo de que os descontos são possíveis para os créditos de difícil recuperação irrecuperáveis, o que é exatamente isso? Como se considera uma irrecuperabilidade? Veja, a BR Distribuidora, que é uma empresa que eu tenho aí a convicção de que é saudável economicamente, ela pode ter um crédito considerado irrecuperável? Essa é uma dúvida muito corrente, muito comum. E aí, eu vou tentar aqui em 1 minuto e meio a discorrer um pouco sobre essa irrecuperabilidade. Veja, a irrecuperabilidade, a regra geral, é de que ela é aferida a partir da capacidade de pagamento do devedor. Eu vou olhar as circunstâncias financeiras, econômicas e patrimoniais daquele devedor, se forem saudáveis, se forem boas, se eu entender, a partir da aplicação de uma equação matemática sobre esses indicadores econômicos e financeiros do meu devedor, que ela pode pagar aquele débito em 60 meses, ou seja, em 5 anos, que é o prazo do parcelamento ordinário, eu vou dizer que essa empresa ela não precisa de um desconto. Então, em resumo, se essa empresa, a partir das suas informações econômico-fiscais e patrimoniais, se eu estimar que ela vai poder pagar aquilo em 60 meses, que é o prazo do parcelamento ordinário, não vai estar franqueado a ela o alongamento extraordinário da dívida e nem os descontos. Se eu chegar à conclusão de que a capacidade de pagamento dela é inferior, aí sim eu começo a alongar a dívida até 84 ou 145 agora, e também aplicar os descontos, que é 50% ou 70%. Essa é a regra geral, de que a capacidade de pagamento é recuperabilidade, portanto, decorre de informações econômico-financeiras desses devedores. Agora, lá na portaria da PGFN, que é a 9917 de 2000, que regulamentou aí a transação depois da conversão da lei, ela estabelece também, muito em consonância com uma portaria de 2017, que é a 293 de 2017, do Ministério da Fazenda, o antigo Ministério da Fazenda, ela estabelece também algumas hipóteses de recuperabilidade presumida. E quais são essas, basicamente? Por exemplo, a sociedade em recuperação judicial ou falida. Então, mesmo que a capacidade de pagamento dela seja boa, e a gente tem vários exemplos aí, uma empresa que está em recuperação judicial, mas a capacidade de pagamento positiva, mesmo assim, pode-se aplicar os descontos da transação a eles. Ou então, por exemplo, um crédito de uma empresa financeiramente bem, mas que esteja inscrito em dívida ativa há mais de 15 anos. Créditos inscritos em dívida ativa há mais de 15 anos são considerados a prioristicamente irrecuperáveis. Ou créditos há mais de 10 anos suspensos por decisão judicial. Então, veja, a gente tem a regra geral, que a capacidade de pagamento decorre de uma equação aplicada sobre a circunstância financeira, mas também circunstâncias mais objetivas. Se uma empresa saudável, a empresa mais saudável do Brasil, possui um crédito suspenso por decisão judicial há mais de 10 anos, aquele crédito
por uma questão não só decorrente da portaria do Ministro da Fazenda e da portaria do Procurador-Geral da Fazenda, mas também por uma questão financeira, aquele crédito vai ser considerado irrecuperável. Portanto, vai ser passível fazer a transação com descontos, independente da capacidade financeira, independente da regra geral. Esse é um aspecto fundamental. E aí eu avanço aqui para algumas novidades que eu entendo relevantes da portaria de conversão e, obviamente, da lei de conversão da MP 899. O primeiro deles é o alargamento dos destinatários especiais. O que eu quero dizer? Os descontos pré-recuperáveis e de difícil recuperação, eles são, em regra, aplicáveis para todos os contribuintes que possuam créditos nessas circunstâncias. Mas alguns contribuintes, e antes na MP eram as micro e pequenas empresas ou empresas de pequeno porte, elas tinham uma circunstância especial. Elas podiam aproveitar um desconto de 70%, até 70%, e um alongamento extraordinário da sua dívida maior do que aqueles aplicáveis às demais. Não só esse alongamento agora é de 145 meses, como também esses destinatários especiais, eles não são só a microempresa e a empresa de pequeno porte. Passaram a ser também Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e organizações da sociedade civil estabelecidas lá na lei, que agora me fugiu o número, mas que são entidades privadas sem fins lucrativos e as organizações religiosas. Portanto, houve um alargamento subjetivo desses destinatários especiais da norma. Alteração do prazo desses destinatários especiais para 70%. Isso foi mantido, mas a 145 meses. Isso sim, a lei de conversão alterou. Obviamente, respeitando lá o parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição, que estabelece que para as contribuições o prazo máximo é de 60 meses, portanto, sempre limitado ao texto constitucional. A possibilidade, uma outra novidade, a possibilidade de adesão daquele que utilizou uma pessoa natural interposta ou que ocultou o patrimônio, ou seja, aquele que utilizou de alguma fraude no passado, passa a ser possível a adesão à transação, desde que ele concorde em restabelecer os fatos anteriores daqueles que justificaram a transação, então corresponsabilizar aquela interposta pessoa ou trazer o bem ocultado para compor a transação. Isso também está muito bem lá explicitado no 36 da norma. Essa é uma novidade que eu considero muito importante. Um aspecto fundamental também, a nova portaria de conversão, a nova portaria do Procurador-Geral que regulamenta então a lei de conversão, ela abandonou um dispositivo que tinha sido bastante criticado no passado, muito embora eu concorde com o fundamento. O que estabelecia lá a portaria antiga? Que os descontos para a empresa em recuperação judicial, eles não só estavam limitados aos 50% ou 70%, mas também estavam limitados a uma mediana de alongamento de prazos e uma mediana de descontos concedidos no plano de recuperação fiscal. Veja, o motivo era para evitar uma fraude, certo? Ou seja, de que o alongamento aqui na transação não seja muito maior, não seja maior do que a mediana de alongamento dado lá na recuperação judicial. Isso não foi reproduzido na portaria, na nova portaria, o que não significa que a mediana de alongamento ou a média de alongamento, que não são a mesma coisa, mas são conceitos muito interessantes, seja uma baliza para a negociação numa mesa aberta com contribuinte de recuperação judicial. A reabertura do prazo para adesão das empresas de recuperação judicial, que já apresentaram plano e já tiveram plano aprovado, agora se renovou. Antes era 60 dias da portaria antiga, que iniciou em dezembro. Agora é 180 dias a partir dessa portaria, então ainda tem um largo espaço para a empresa de recuperação judicial, que já avançaram pelo 47 da 101, seguir adiante com a transação. E, por fim, já aqui esgotando o meu tempo, eu queria só chamar a atenção também para a impossibilidade, isso em razão da lei de conversão, impossibilidade da Fazenda Pública requerer a convolução da recuperação judicial em falência ou ajuizar a ação de falência caso descumpra a transação. Isso também é um aspecto que na lei de conversão foi tirado e, portanto, não é mais possível. Bom, veja, olha, desculpe a velocidade com que eu tive que tratar os temas, mas eu também acho que é importante a gente privilegiar o debate, tirar as dúvidas. Eu estou absolutamente ao dispor e reforço aqui a minha honra e grande satisfação de estar junto de pessoas tão incríveis quanto vocês, viu? Obrigado, João. E eu passo, na sequência, a palavra ao Manuel para prosseguir aí no tema. Amigos, bom dia. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade. Doutor Giuseppe, doutor Sandro, doutor José Guilherme. É uma honra
poder estar aqui no escritório de advocacia, ainda que virtualmente, para poder tratar dessa aproximação inevitável entre Procuradoria da Fazenda Nacional e advocacia, e tendo ao meu lado meu grande amigo, João Henrique Dronet, tem se mostrado nesse último ano que a gente conseguiu participar juntos dessa gestão do Dr. José Levi. Conseguimos muitos êxitos, muita luta, e é com muita alegria que a gente vê a ida do Dr. Levi para a AGU. A gente acha que todos ganhamos, enquanto brasileiros, sobretudo enquanto advogados. Uma missão de advocacia moderna, eu acho que é um registro importante nesse dia que fica marcado na história da nossa instituição, tanto da PGFN quanto da AGU. E aí vamos ao cerne dessa nossa apresentação, que tem a ver com o legado dessa gestão, inclusive, que é a transação tributária. De fato, depois de quase 50, 60 anos, são décadas buscando essa aproximação entre contribuinte e procuradoria e Fazenda Nacional como um todo. E aí a gente já é importante registrar que na transação do contencioso tributário temos Receita Federal como agente relevantíssimo, o Ministério como agente relevantíssimo, é o que vai além dos muros da procuradoria, e que também por isso talvez eu não vou conseguir apresentar tantos detalhes ainda sobre a transação do contencioso, do que a gente pode fazer, do que está sendo gestado dentro do Ministério, mas, sem dúvida alguma, dá para falar um pouco sobre qual a visão institucional sobre essa oportunidade. Uma oportunidade histórica e que muito nos honra, muito nos congratula. A gente foi muito feliz com isso. E aí, inicialmente, queria fazer uma linha do tempo sobre essa aproximação entre contribuinte e Procuradoria. A gente, desde 2010, a portaria 492 PGFN, a PGFN começou a inserir dentro da sua atuação como uma cultura institucional a observância do sistema de precedentes, pensando sempre em segurança jurídica, em previsibilidade, coisas que eu acredito que advogados tributaristas e nós também como advogados precisamos levar para os nossos clientes. Então, a missão institucional da Procuradoria da Fazenda é garantir segurança jurídica para o Ministério e também para o ambiente econômico como um todo. E essa portaria 492 foi determinante. Em seguida, temos o marco da portaria 396/2016, que o João já falou, que tem a ver com cobrança da dívida ativa, o RDCC, que é o maior projeto de redução de litigiosidade da história desse país, sem dúvida alguma, o arquivamento de 1,5 milhão de execuções fiscais. Quando a gente pensa a quantidade de manifestações, recursos, incidentes que poderiam ser promovidos dentro desse processo, a gente percebe que, de fato, houve uma redução da atuação judicial e, paralelamente a isso, uma elevação gigantesca, histórica, na arrecadação da dívida ativa da União, sendo possível afirmar com uma certa margem de segurança que existe sim uma relação de causalidade, não apenas correlação entre esses dois eventos. A partir do momento que a gente consegue focar em questões que geram maior valor agregado para a instituição, a gente gera mais resultado, gera mais segurança, a gente promove, de fato, o objetivo que a gente busca como advogado, que é de ter sucesso para o nosso cliente, no caso da advocacia pública e do interesse público, sobretudo. Portaria 502/2016 foi um outro ato já no âmbito do contencioso que também reverbera essa postura institucional, e a gente ainda teve recentemente a Lei 13.606, com ajuizamento seletivo, que fala daquele cenário do João de ajuizar menos, sem prejuízo de cobrança administrativa cada vez mais sofisticada. A gente teve, em 2018, duas portarias relevantes, portaria 360, com negócio jurídico processual, que a gente consegue estabelecer uma série de tratamentos específicos e customizados para os processos em andamento. Eu acho que no negócio jurídico processual é onde o advogado se mostra, de fato, um resolvedor de problemas, que eu acho que essa é a grande missão do advogado, e que na transação no contencioso, sendo ela genérica por adesão, a gente ainda não vai conseguir ter essa mesma margem de trabalho enquanto causídicos que a gente tem tanto na transação individual, na dívida ativa, quanto no negócio jurídico processual, no contencioso. Eu acho que isso é um registro importante, especialmente para o público da advocacia, né? Aí é onde vai residir, de fato, essa customização do tratamento para o seu cliente. Com a portaria 375/2018, a gente regulamentou um atendimento ao advogado melhor, mais célere. Hoje a gente consegue ser atendido na Procuradoria da Fazenda, inclusive utilizando videochamada. Então, não é uma realidade pós-pandêmica, é uma realidade institucional que já permanece há um certo tempo. E a gente também tem um sistema Regularize em 2018. Esse sistema que
é mais da área da dívida ativa propriamente, porque os requerimentos administrativos relacionados à certidão e revisão de créditos, especialmente pós-portaria 33, eles aumentaram significativamente, mas é um sistema da própria Procuradoria, é a cara da Procuradoria para o contribuinte. Então, a gente sai um pouco daquela visão que Procuradoria e Receita era uma coisa só, a gente percebe uma diferença entre as duas, mas que, de fato, são irmãos siameses que têm que trabalhar junto, e aqui na transação do contencioso a gente vai trabalhar junto novamente. E, em 2019, já de fato nessa gestão do Dr. Levi, a gente teve a alteração da Lei de Liberdade Econômica, que aí ampliou as hipóteses em que a Fazenda é dispensada de recorrer, de contestar, de apresentar defesa. Hoje, no site da PGFN, é possível encontrar mais de 390 temas em relação aos quais a PGFN está dispensada, total ou parcialmente, de apresentar defesa, de contestar, um reconhecimento e comprovação daquele sistema de precedentes que havíamos falado antes. E também foi criado um laboratório de jurimetria e inovação jurídica dentro da área do contencioso. Na dívida ativa, a gente sabe que há muito tempo já trabalhamos com dados, até porque é inevitável, sistema de controle, TCU, CGU, etc. Mas no contencioso, a gente tentou trazer, nesse último ano, essa consciência de que, se eu não conheço exatamente o problema que eu tenho, os meus inputs são muito subjetivos. Então, eu preciso fazer um mapeamento de toda a minha carteira de processos, um mapeamento mais célere, que hoje é viável em virtude da virtualização de processos no Brasil inteiro. Hoje, cada 10 processos que começam na Justiça Federal, 9 são virtuais. Ainda existem alguns processos físicos, mas são bem residuais no âmbito da carteira da PGFN. Então, a gente monitora mensalmente o percentual de virtualização desses processos. A gente acompanha quais são os eventos relevantes nesses processos, eventos que devem ser mapeados por equipes de acompanhamento especial que já existiam antes. Então, a gente consegue ter uma noção de carteira e, a partir do momento que eu tenho dados, que eu tenho informação e conheço o meu problema, eu começo a cogitar soluções. Então, graças a essa cultura de alimentação de dados no contencioso estratégico, a GFN, no ano de 2019, conseguiu, por exemplo, desistir de mais de 1.300 recursos no âmbito superior Tribunal de Justiça. Acredito que alguns colegas aí poderam ver seus processos contemplados com essas desistências. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, de cada 6 recursos interpostos pela PGFN, um foi desistido no ano passado, e a gente percebeu que já tinha hipótese de dispensa, que não tinha tido ainda aquela observância, ou que pelo tempo ainda não tinha sido aplicada a desistência. Tudo isso é entrega do bem da vida a quem de direito. E, ao mesmo tempo, eu livro uma parcela dos meus advogados, enquanto escritório público, para que eles possam atuar decisivamente nos processos mais relevantes, de maior risco para o cliente. Mais que isso, que eles possam trabalhar buscando as melhores soluções para o cliente. E aí, quando a gente fala em transação, a melhor solução para o cliente não é necessariamente o conflito. Então, a gente tem no cenário do contencioso judicial tributário da PGFN o seguinte: temos súmulas ou pareceres pró-contribuinte da administração tributária, lá da lei da liberdade econômica, que gerou até um ruído sobre como seriam feitas essas súmulas, etc., mas que a gente já aprendeu que tem que saber conversar, tem que saber escutar as propostas, tem que saber ter transparência. Nesse caso, a gente tem dispensa de contestar, recursos repetitivos, repercussão geral, aquilo que for definitivamente julgado, frise-se. Então, se tem barra de declaração, não necessariamente dá para ter dispensa ainda, porque a gente não concordou 100%. Repercute lá no tema 69, a gente ainda acha que pode trabalhar um pouco mais ali para ter uma solução que seja melhor para todos os contribuintes brasileiros, sem entrar na minúcia do tema, mas só para explicar um pouco porque é que a gente ainda não resolveu 100% essa questão. E também quando a gente perceber a inviabilidade de reversão de entendimentos no STJ, TSE, STF, em virtude de jurisprudência reiterada. A gente não precisa de um repetitivo para ter dispensa. Basta percebermos que não é impossível reverter esse posicionamento. Se tudo isso não tiver ocorrido, a gente chega no contencioso tributário propriamente dito. E aí a gente tem a opção do negócio jurídico processual, inclusive com mutirões, que já mencionei alguns, ainda ocorreram outros, no TRF1, TRF4, todos os TRFs estamos tentando fazer esse enxugamento de carteira também, uma depuração de carteira propriamente, de carteira de processo. E agora, com a transação, é o passo definitivo dessa cultura. O importante nesse caso é deixar claro, a transação ela não vem à toa, é o que o João falou. A transação é o resultado maduro de uma árvore que foi frutificada há muitos anos. Entrando agora na minúcia da transação, a gente percebe que a lei ela tem 6 capítulos muito claros, a gente tem disposições gerais, e que nessas disposições gerais eles ficam bem demarcados, que, acima de tudo, interesse público. E o interesse público, por um ato, no caso do contencioso,
que vai ser elaborado pelo ministro da Economia a partir de manifestações, tanto de Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, seus advogados do contencioso judicial, quanto da Receita Federal, autoridade tributária também, que atua no contencioso administrativo. Temos dois problemas muito claros e que a gente precisa resolver de forma conjunta. A gente tem um contencioso administrativo extremamente assoberbado, pesado, complexo, e a gente tem um contencioso judicial que todos nós reconhecemos que não tem como, eu não falaria que ele não soube, ele não tem como resolver na velocidade necessária os problemas dos contribuintes brasileiros. Então, nessa linha, a gente está tentando correr cada vez mais para que a Procuradoria, enquanto órgão de advocacia, apresente soluções. E aí a gente tem que pensar, é um instituto novo, é um instituto recente, tem que ser trabalhado com a cautela necessária, e a gente tem que pensar em quê? Isonomia, transparência, razoável duração dos processos, eficiência. Então, a gente pega uma carteira gigante e olha essa carteira e pensa, o que é que está dando problema nisso? Então, a gente vai ter dois tipos de problemas aqui que a gente precisa ter noção. Tem que ser disseminado, tem que ser relevante. Então, não adianta eu pensar que o problema exclusivo do meu cliente vai ser o resolvido, mas aquele problema do meu cliente que demonstra uma falha sistêmica. E isso tem a ver até com nossa linha de defesa em uma série de ações. Precisamos de soluções sistêmicas para questões relacionadas ao tratamento tributário. Apesar dos contribuintes serem distintos, a gente precisa, nessa primeira experiência da transação, enquanto um processo de maturação, de soluções comuns. Então, na estrutura da lei, a gente tem no capítulo 3º essa transação, em contencioso disseminado e relevante. E aí, qual o objetivo disso? É resolver aqueles temas não definidos ainda pelos tribunais superiores, até porque, se estiverem definidos esses temas pelos tribunais superiores, a Procuradoria tem a obrigação legal de referendá-los. A gente precisa de concessões recíprocas, e aí aqui passa a ser a parte mais interessante da transação, que é o fato de a instituição Fazenda Nacional abrir mão de parte daquilo que ela acredita, e os contribuintes também, porque senão não haveria concessão recíproca. Não adianta eu entrar nesse jogo achando que eu terei tudo aquilo que eu quero, com aquilo que eu defendo em juízo, porque haverá a necessidade de abrir mão em maior ou menor medida, e para isso eu preciso dos dados para fazer essa projeção de resultado. Então, qual a linha, basicamente? A partir do momento que eu mensuro tudo, entendo o contexto, faço uma prospecção de cenário e falo, ó, isso dá para eu negociar até aqui, isso dá para negociar até aqui. Uma opinião jurídica, que nem os senhores também imagino que passam para os seus clientes. Então, essa é a experiência nova que a gente vai começar no contencioso judicial. A gente vai fazer uma análise de cenário e vai reportar isso ao ministro da Economia, que vai tomar uma decisão. Vale a pena ou não vale? Então, sobre esse cenário de contencioso, a gente tem mais ou menos 150 mil processos novos antitransacionais por ano. E aí que eu estou colocando GEF, estou colocando procedimento comum, estou colocando mandado de segurança. A gente precisa resolver isso, eu preciso identificar onde está o problema que gera isso. Essa é o primeiro desafio. A partir do momento que eu identificar o problema onde está isso, eu consigo enxugar esse número, e aí eu vou cuidar de, por exemplo, 600 bilhões que há em discussões administrativas, que também precisam ser solucionados. Que a Receita também vai ter que fazer esse papel de mapear o contencioso dela, inclusive em relação ao contencioso de pequeno valor, que pega boa parte dessa carteira de processo. No judicial, temos 167 bilhões de depósitos judiciais. Esse dado ele chama muita atenção e é um dado que precisa ser explorado. A gente tem que saber em que medida esse dinheiro a União pode absorver e converter em renda definitivamente, não preciso me preocupar mais com isso mais nunca, e em que medida isso pode retornar rapidamente para o contribuinte se ele tiver razão, após o trânsito em julgado ou após a transação. Então, a ideia basicamente é essa, é a gente ganhar velocidade, resolver problemas que de fato acontecem. Esse é o escopo da transação. E aí, quando a gente pega o artigo 17, fica claro que a proposta de transação ela vai ser feita mediante edital. E aí o edital vai trazer essas condições que são necessárias para o contribuinte aderir. Um dado relevante. Transação é para resolver conflito existente. Não é para criar um novo regime jurídico à revelia do Congresso Nacional. Temos um problema, temos uma realidade, essa realidade precisa de uma solução. É para resolver problemas. Existem problemas de arrecadação? Existem. Mas existem problemas de litigiosidade? Sim. E esse é o principal escopo, na minha visão, da transação. A gente tem que reduzir os grandes litígios, disseminados e relevantes. Relevantes se não estão disseminados, muito disseminados,
talvez não tão relevantes no aspecto econômico. Isso é o que vai ser trabalhado internamente no âmbito do Ministério. Está sendo trabalhado, a gente está fazendo reuniões com uma certa regularidade. A gente teve uma última na própria sexta-feira, Receita, Secretaria Executiva, que capitaneou todo esse processo. O doutor Rogério Campos foi um grande parceiro nessa transação de teses. E no edital, a gente vai descobrir quais são as condições, as reduções, até 50%, 84 vezes. São limites que são interessantes. Se antes trabalhávamos com 100% de 60%, tem uma margem aí. Então, é isso que a gente vai ter que começar a entender como chegar, de que maneira atingir esse limite em algo que, repito, seja interesse público, que seja interessante para toda a sociedade. É uma visão de advocacia que transcende a mera letra fria da lei. A gente vai levar para o ministro uma solução para um problema. Talvez não é exatamente aquilo que se imaginava quando a lei foi editada, mas é uma solução que pode resolver setores econômicos, que pode resolver uma série de problemas. Ou seja, é uma advocacia de solução, é uma advocacia propriamente dita, e que eu acho que a Procuradoria da Fazenda Nacional conseguiu identificar essa identidade. Temos uma identidade institucional hoje, de sentar, conversar, nos abrirmos, e aí eu já estou indo para a fase final da minha explanação, porque o grande interesse do diálogo é também escutar, e não apenas ouvir, não apenas falar, também que eu já estou treinado. Então é isso, meus amigos. Fico muito honrado pelo convite, espero ter contribuído, ainda que minimamente, em relação a essas expectativas, e a ideia é justamente colher novas informações, sugestões. Estamos abertos para dar os próximos passos aí, para que esse problema de fato se resolva. Um detalhe, quando a emenda constitucional 45 ela foi promulgada, acreditava-se que ela resolveria os problemas do contencioso judicial do país. Tínhamos, em 2005, pela Justiça em números, 59% aproximadamente de congestionamento do Poder Judiciário, de congestionamento da Justiça. Com os repetitivos e repercussão geral, esse número aumentou 1 ou 2%, do congestionamento bruto. Inventaram um congestionamento líquido, mas esse líquido, se o bruto não funciona, é a mesma coisa de quase nada. Então, assim, tenho muita esperança que daqui a 1 ano, 2 anos, 6 meses, quem sabe, a gente possa, de fato, estar comemorando uma realidade nova, uma realidade que, de fato, venha para resolver problemas e venha mudar a dinâmica do contencioso judicial. Obrigado, meus amigos. Passo a palavra para o doutor José para... Me desculpe se me excedi no tempo. Um abraço. Nada, que isso, Manuel, João. Obrigado, Manuel. Vocês têm todo o tempo do mundo, que isso. Eu gostaria de ratificar, obviamente, tudo aquilo que o Sandro disse inicialmente, agradecer a todos. E sendo muito objetivo, queria só ratificar, ou na verdade exteriorizar, que se a mensagem da Procuradoria para o contribuinte era: olha, eu preciso ou eu quero transacionar com vocês, contribuintes, queria parabenizá-los porque essa mensagem foi passada na portaria. A regulamentação da lei de transação, pelo menos para mim, foi um negócio muito transparente, assim, mandando o recado para o contribuinte de forma muito clara. Nos princípios, a Procuradoria teve cuidado em destacar os princípios de proteção do contribuinte. Ela colocou menos exigências e mais concessões. Se a gente pegar os artigos lá 7º e 8º, a gente vê que tem menos exigências e mais concessões. Previu a possibilidade de, em relação à exclusão, eventual exclusão ou indeferimento da transação, da ampla defesa do contraditório, com a possibilidade de recurso com efeito suspensivo, o que é algo assim que a gente não vê comumente. Então, a gente percebeu muito claramente essa mensagem que a Procuradoria mandou para o contribuinte, que é uma mensagem que precisava ser passada em se tratando de transação. Então, eu gostaria só de parabenizar toda a PGFN, na pessoa do João e do Manuel, que a gente sabe que participaram ativamente aí na elaboração dessa regulamentação. E, sem tomar mais o tempo, queria passar já a palavra ao doutor Zé Guilherme para fazer as considerações dele em relação ao Instituto. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço aos colegas que me precederam aí falando, doutor João, doutor Giuseppe, doutor Manuel, doutor Sandro.
Olha, eu estou extremamente empolgado com toda essa ideia de transação e estou empolgado, meus amigos, sendo muito sincero, não apenas como advogado de uma grande empresa, mas principalmente como um cidadão brasileiro. Eu acredito de verdade que a PGFN conseguiu dar um passo muito maior do que talvez nós, neste momento, consigamos perceber. Eu vou muito na linha do que falou o Dr. Manuel. Nós estamos aqui num momento inicial e estamos caminhando para algo que pode ser uma concretização do princípio democrático. Nós saímos daquela posição diametralmente oposta do contribuinte contra a fazenda e passamos a nos sentar, como bem colocou o Dr. João, numa mesa redonda, numa mesa em que todos somos iguais, em que todos trabalhamos pelo mesmo ideal. Isso eu acho fantástico do ponto de vista de visão constitucional, de como a administração pública deve se portar e de como o cidadão, o contribuinte, deve perceber-se também, não apenas como titular de direito, mas devedor também de obrigações perante essa fazenda pública. Porque, afinal de contas, se formos pesquisar o porquê dos tributos, é para financiar a vida de todos nós. O tributo não deve ser um objeto de disputa, em primeiro lugar, deve ser um objeto de colaboração. E aí a gente verifica também o seguinte: no nosso país, a gente tem uma crise imensa de assodamento do judiciário. Não quero entrar demais no tema, mas eu acho que tem dois aspectos que precisam ser extremamente fomentados se a gente quer, de fato, resolver essa crise. O primeiro deles é a vinculação de precedentes de tribunais superiores no que diz respeito a matérias de direito. E estamos evoluindo bem, o CPC de 2015 trouxe muita coisa interessante. O segundo, e eu acho que nisso a PGFN dá um passo absolutamente brilhante, são os meios de autocomposição, meus amigos. A ideia de as pessoas se sentarem, conversarem e acharem um caminho para o caso delas, ele atende à quintessência humana de sentir-se satisfeito ao final. Não haverá vencedores e vencidos. Haverá uma lógica de coordenação, como muito bem colocou o Dr. Manuel, com concessões recíprocas, como muito bem colocou o Dr. João. É claro, você não vai chegar no seu ponto ótimo em detrimento do ponto bom, pelo menos, da outra parte, mas eu acho que isso nos coloca numa nova fase, entende? E por isso a minha grandíssima empolgação. E essa empolgação encontra também eco quando eu percebo que a lei saiu num dia, a PGFN já estava pronta. A PGFN já procedeu às portarias, já alongou aquele primeiro edital, já respondeu com velocidade também a questão da crise do Covid. Então, você verifica o seguinte: é de verdade um projeto primário. A PGFN, que em determinado momento, pelos advogados tributaristas, é vista como aquela tão distante, ela está se aproximando de todos nós. Ela está nos chamando para conversar. Isso, para mim, eu trabalho há 16 anos quase com tributário. Isso é um salto quântico. Houve, como bem colocou o Dr. Manuel, as coisas não acontecem de graça, as coisas não acontecem do nada. Houve uma sequência de acontecimentos que nos trouxe até aqui, mas eu acho que esse salto, essa questão relativa à transação e à normatização como foi feita, ela é fantástica. E a gente pensa muitas vezes o seguinte, bem colocou o Giuseppe, a transação é só para dar um jeito de eu pagar um pedaço do débito. Amigo, olha o artigo 8º da portaria. Você pode ter desconto, você pode fazer parcelamento, você tem uma possibilidade de moratória, flexibilização das regras de aceitação de garantia. Imagina o quanto que isso pode interessar, por exemplo, para uma empresa grande como aquela em que eu trabalho. Possibilidade de utilização de créditos e de precatórios. Veja como se está ampliando a viabilidade de compensação, minha gente. Não há nada tão conectado ao âmbito transacional quanto uma compensação. Temos créditos e débitos, vamos zerar isso, vamos trabalhar de forma inteligente, sem mexer em dinheiro para lá e para cá, vamos mexer só em fluxo. É claro também que isso traz para a gente alguns desafios, né? Você não anda 50 anos de CTN num passo só. Mas o primeiro passo dessa caminhada eu acho absolutamente fantástico. A gente saiu daquela questão da legalidade estrita, estamos trabalhando numa lógica de juridicidade constitucional, nesse modelo de autocomposição. E o principal aí,
que eu vejo muito também no discurso do Dr. João e do Dr. Manuel e me enche de alegria, de gestão. Gestão, meus amigos. Não adianta você ser o melhor advogado do mundo, conhecer todas as teses e achar que você vai resolver seus problemas via contencioso. Há um colega meu da BR, o colega Paulo Baixos, que é nosso gerente civil, e ele fala isso com muita precisão. O objetivo de todo contencioso é detectar as causas geradoras dele e atuar na sua autodestruição. Você tem que atuar nas causas daquilo, buscar as composições necessárias e eliminar o que está gerando aquele problema. Eliminar o que o Dr. João chamou de falhas sistêmicas, e ele está correto. Então, essa possibilidade toda me anima imensamente, essa possibilidade de um diálogo institucional com a PGFN, de um tratamento que, principalmente numa sociedade de informação, estávamos aqui brincando antes que, às vezes, o DOU do WhatsApp é mais rápido que o DOU oficial. Mas, é claro, com os instrumentos que temos à disposição, depender da lei, depender da edição de atos normativos tão concretos e tão específicos, nos engessou esses 50 anos, meus amigos. A partir de agora, com essa lei fixando as premissas básicas, é o diálogo, é a conversa com a PGFN, com os demais órgãos de cobrança, é esse conjunto de conexões que certamente vão nos levar às melhores soluções possíveis, mas a melhor linearidade possível no momento, principalmente, das transações individuais. O Dr. João falou que há diversas transações individuais propostas já em estudo. Imagina o quanto que nós vamos aprender juntos com isso. O quanto que a PGFN vai retroalimentar de conhecimento a partir de cada proposta que se faz. Então, eu acho que, a partir do momento que se permite o debate e que se restringe menos, os nossos limites passam a ser inexistentes. Nós podemos andar adiante de uma forma absolutamente fantástica. Um desafio que eu vejo aí, e aí não só para os meus colegas da PGFN, mas também para o gestor de uma grande empresa, é o ônus de justificativa quando você vai aderir a uma transação, principalmente se você pensa numa sociedade anônima de capital aberto, que você deve muitas satisfações aos seus acionistas, aos seus conselhos de administração. Você tem que ser muito cuidadoso e muito estudioso na hora de você montar os fundamentos pelos quais você vai aderir a uma anistia. Isso não significa que você deve ter medo e que você deve seguir numa conduta irracional de se defender ou de atacar. Significa apenas que você precisa evoluir na criação de standards, na criação de elementos básicos para viabilizar decisões conscientes e decisões que possam ser também repetidas em momentos futuros, né? Então, essa troca de um modelo muito vinculado e pouco desafiador da nossa racionalidade de simplesmente defesa e ataque, execução e embargo, execução e embargo, para um modelo de coordenação com alta racionalidade de fundamentação, principalmente no caso das transações individuais, isso vai ser um desafio muito grande. Outro ponto que eu acho que é extremamente importante e traz outra oportunidade de crescimento fantástica, muito aliada à gestão do contencioso que existe, é a questão relativa à transação das teses jurídicas, do contencioso jurídico relevante. Porque, como bem coloca a PGFN, não adianta eu ter um contencioso jurídico relevante, eu ter 10 ações com aquela matéria e eu transacionar apenas um. O que faz sentido é você trabalhar aquilo tudo. Perfeito. Numa lógica de contato com a PGFN, isso basta. Mas numa lógica empresarial, meus amigos, como bem colocou o Dr. Giuseppe aí em determinado momento, como é que fica também aquilo que ainda não está na DAU? Aquilo que ainda não está na dívida ativa da União. E mais que isso, você, advogado de empresa, nós temos que pensar juntos. E o que ainda nem virou contencioso, mas que a nossa empresa está praticando e que, de repente, está descasado daquela tese jurídica que eu estou agora transacionando com a PGFN. Então, o cuidado que você tem que ter quando você faz uma transação relativa a esse contencioso jurídico é muito grande. Você tem que alinhar com a sua área contábil, você tem que alinhar com a sua área fiscal. É interessante que você, muitas vezes, alinhe, inclusive, com a sua auditoria interna e se faça acompanhar de bons escritórios, porque muitas vezes você está
pensando num primeiro momento que você está transacionando um pedacinho do que você tem, mas aquilo pode ter uma repercussão imensa dentro da sua companhia. Então, para evitar um efeito dominó que te seja prejudicial, esse estudo prévio vai ser um desafio grande. E eu convido a todos que pensemos bastante nisso, porque esse é outro elemento aqui de negociação com a PGFN que pode trazer resultados muito importantes para dentro de uma companhia. Pois bem, eu queria aqui passar só ao final algumas expectativas que eu sinto do empresariado em relação a toda essa questão da transação. E muitas delas já foram, inclusive, endereçadas pelos meus colegas aí da PGFN. A autorização dos descontos pelo Conselho Gestor do FGTS, a Procuradoria já está buscando isso, eu acho imensamente relevante que trabalhemos nessa linha. A edição da Lei Complementar Autorizativa para os descontos do Simples, porque, veja, é prevista uma condição diferenciada, um prazo maior para as microempresas, para as empresas de pequeno porte, mas é necessário, portanto, que consigamos trazer o próprio tributo simplificado para essa viabilidade de desconto, para essa integralidade da possibilidade transacional. Também da regulamentação pelo Ministério da Economia das transações para contencioso de pequeno valor, é uma questão que, de repente, pode afetar também essas empresas no Simples, os contribuintes, pessoas físicas. E eu deixei aqui para o final o ponto que eu achei, assim, entre todo o extraordinário, eu achei o ápice, que foi o cuidado da Procuradoria ao tirar da possibilidade de transação o devedor quanto mais. Meus amigos, não há nada mais prejudicial num mercado do que um devedor quanto mais. Se você pensar principalmente no meu mercado, mercado de distribuição de combustíveis, cuja margem média é de uns 2%, 2%. Imagina quanto que sai ganhando um concorrente meu que não tributa, por exemplo, o PIS/COFINS dele, ou que não tributa o ICMS. Entendem o ponto? Existe, inclusive, um movimento chamado Movimento do Combustível Legal, que é um incentivador do projeto de lei bem mencionado pelo Dr. João Henrique, e que tenta tratar exatamente isso. A neutralidade tributária é essencial, é fundamental a uma livre iniciativa sustentável. Então, o devedor quanto mais, ele é um vírus, meus amigos. É do devedor quanto mais, por exemplo, que o ministro Barroso falou quando ele decidiu o recurso ordinário em habeas corpus 163334, por meio do qual se criminalizou a dívida tributária. Nós não vamos mergulhar tanto aqui nessa discussão, mas a partir dela se pode extrair o quão ruim é, em qualquer mercado, em qualquer sistema, o devedor quanto mais. E a Procuradoria entendeu isso, retirou o devedor quanto mais dessa possibilidade, porque o devedor quanto mais ele é aquele que não quer se sentar para conversar. Ele é aquele que não se coloca ao lado do Estado. Ele entende o tributo como um inimigo. A transação não atende a esse tipo de coisa. A transação atende àqueles contribuintes que querem ser responsáveis e querem trabalhar de modo uníssono com a Procuradoria. Então, o cuidado que houve da Procuradoria ao excluir o devedor quanto mais, e certamente a Procuradoria está tendo também em incentivar que seja aprovado logo esse projeto de lei, é mais um ponto digno de todos os meus aplausos. Queria concluir por aqui agradecendo mais uma vez muito pela oportunidade de conversar com os senhores, de aprender com os senhores e de ter contato com tão importantes aí advogados e colegas da Procuradoria da Fazenda Nacional. Muito obrigado, um abraço a todos e boa tarde. Bom, Zé Guilherme, muito obrigado mais uma vez, aí, ratificando os agradecimentos anteriores. João, enquanto eu vejo as perguntas aqui do público, eu queria ter uma curiosidade, na verdade, para matar em relação a você e o Manuel. A Procuradoria, de acordo com o Procuradoria em Números, que saiu na semana passada, tem 2,4 tri, né, para recuperar. Quanto disso foi colocado como possível de transacionar? Giuseppe, a gente classificou a nossa carteira a partir dos critérios lá contábeis da portaria 293 do Ministério da Fazenda,
e me parece que 70% dessa carteira é irrecuperável, de difícil recuperação. Portanto, então, estariam franqueados a esse tipo de crédito as reduções da portaria. Agora, toda a carteira de 2,4 é possível aderir à transação, mas com desconto só realmente uma parcela, aquela considerada irrecuperável, de difícil recuperação. Tá. Bom, e aí eu vou passar as perguntas aqui do público. Vou primeiro fazer uma observação. O Bichara foi o primeiro a se manifestar aqui no bate-papo, agradecendo a todos vocês, né, pela participação, que é uma grande honra tê-los conosco e tal. E aí ele fez a seguinte pergunta: como é sabido, a classificação dos créditos inscritos em dívida ativa da União é efetuada em ordem decrescente de recuperabilidade, sendo que os créditos com média perspectiva de recuperação são incluídos na classe B e os créditos considerados de difícil recuperação são incluídos na classe C, nos exatos termos do artigo 23 da Portaria 9917 de 2020. A pergunta dele: na prática, como classificar o contribuinte no rating B ou C? E aí eu aproveito para fazer uma pergunta que o Fernando Raposo também fez. Será que, nessa situação, o ideal não seria que essa informação estivesse, por exemplo, na certidão de dívida ativa do contribuinte? José, posso tomar a palavra? Como é que é? Claro, fica à vontade, João. Bom, olha, um crédito ele é considerado C ou D, ou seja, irrecuperável, de difícil recuperação, regra geral, a partir da capacidade econômica do devedor, tá? E, por exceção, a partir de alguns critérios objetivos. Então, se o devedor, independente da sua capacidade econômica, for um devedor em recuperação judicial, aqueles créditos deles todos, eu consigo até imaginar várias empresas na situação, empresas saudáveis economicamente, mas que estão em recuperação judicial e que, portanto, seus créditos são automaticamente considerados irrecuperáveis. Então, veja, da minha carteira de 2,4 TRI, uma boa parte eu já consigo classificar como irrecuperável a partir dos critérios objetivos. Se o cara está baixado, por exemplo, na aptidão, está em recuperação judicial, aquela inscrição está escrita mais de 15, aquele crédito está escrito há mais de 15 anos e nunca foi garantido, nunca foi parcelado, ou está suspenso por decisão judicial há mais de 10 anos, todos esses objetivamente eu já tiro da carteira e considero eles irrecuperáveis e de difícil recuperação. E aí me resta classificar os demais como A, B, C ou D. E como é que eu faço isso? A partir das informações econômico-fiscais do contribuinte. É uma equação matemática. Se eu pego essa equação matemática, aplico sobre os indicadores econômicos e financeiros do devedor, e esse procedimento ele é absolutamente contestável pelo devedor, ou seja, o contraditório pela defesa ele é amplo, ele pode contestar, inclusive a equação, fala, olha, você não está considerando aí um indicador econômico aqui para mim é relevante. Ou então, você está usando dados de 2019, 2018, eu estou preocupado com o meu fevereiro de 2020. Isso é absolutamente contestável. Agora, se a capacidade de pagamento dele, que é o que eu estimo que ele consiga pagar em 60 meses, então digamos que eu estimo que ele consegue pagar em 60 meses 10 milhões de reais. A partir dessa equação aplicada nas informações econômico-fiscais. Se o débito dele for de 11 milhões de reais, significa que ele é C ou D. Se for a capacidade de pagamento for maior do que o seu débito, ele vai ser A ou B. E tá aí, quando é que é A e quando que é B, e quando que é C e quando que é D? Quanto mais ele se afasta dessa equalização, mais ele vai ser A ou mais ele vai ser B. E aí também tem uma fórmula matemática que diz isso. Então, se a minha capacidade de pagamento ela é maior do que o meu débito, eu vou ser ou A ou B. Se eu for muito distante do meu débito, eu vou ser A. Se eu for próximo ao meu débito, eu vou ser B. Mesma coisa na lógica inversa. Se a minha capacidade de pagamento, ou seja, a Procuradoria falou que eu sou capaz de pagar nos próximos 60 meses, repito, amplo contraditório e ampla defesa. Se eu estiver muito próximo ao valor dos meus débitos, eu vou ser C. Se, de fato, a minha capacidade de pagamento estiver muito distante do valor total dos meus débitos, ou seja, a própria Procuradoria estimou que eu não consigo pagar aquilo em 60 meses. Então, a legislação hoje me dá a possibilidade da Procuradoria me dar conceder desconto e alongamento extraordinário, ou seja, eu preciso, porque a minha capacidade financeira, a realidade fática me impõe isso. A realidade fática me impõe que eu tenha que pagar esse débito em mais vezes do que 60 meses, ou então que, além de eu ter que pagar numa forma extraordinária, num alongamento extraordinário, eu também preciso de descontos. E é isso que funciona. Agora, a capacidade de pagamento
ela não só estabelece como irrecuperável de difícil recuperação, como ela também gradua. Em tese, um devedor C, ele pode ser que não chegue nos 50% de desconto a partir da sua capacidade financeira. Ele vai ter uma dificuldade de negociação mais difícil. Olha, a Procuradoria estimou que você não consegue pagar isso em 60, mas consegue pagar em 70 meses. Então, por que eu, mantida a equação e mantidas as informações econômico-fiscais, por que a Procuradoria vai dar desconto? Basta que eu alongue um pouco o prazo. Mas aí vai sentar numa mesa de negociação, a gente vai conversar. Ele vai impugnar a fórmula, ele vai impugnar as informações econômico-financeiras, e aí sim a gente vai chegar num ganha-ganha daquilo que se pode pagar a partir da possibilidade da empresa e, obviamente, aquilo que eu pretendo receber. Afinal de contas, o meu business é a recuperação de créditos. Eu não sei se eu fui claro, mas essa informação consta lá na portaria. E por que eu não posso colocar isso na CDA? Veja, a CDA ela é pública. Essa informação, como ela deriva de informações econômico-fiscais, ela está protegida pelo sigilo. Então, eu só posso franquear a um devedor, se ele é A, B, C ou D, de fato, se ele mostrar a representação, se o advogado, né, o representante mostrar que tem poderes para isso, ou se for para o próprio devedor. Do contrário, eu não posso tornar essa informação pública. Tanto é que os dados do PGFN em números, ele é divulgado de maneira agregada. Eu pego na minha carteira e falo, olha, tantos são C e D, tantos são A e B. Agora, quem é A e B? Quem é C e D? Isso aí eu não posso por causa do sigilo fiscal e profissional, obviamente, a franquear. Ótimo, João, obrigado. Queria direcionar uma pergunta para o Manuel também. Eu acho que foi até abordado superficialmente aí na exposição do Zé Guilherme. Ele passou, em razão do tempo, passou rápido sobre a dúvida, que é o seguinte, a transação, quando, obviamente, vocês já estão gestando isso dentro da Procuradoria, né, em conjunto com o Ministério. A transação por adesão no contencioso, tá? Vai poder haver a redução do montante do principal, porque essa vedação na portaria da PGFN só consta na primeira parte, né? Não consta na lei, desculpa, só consta no capítulo 2 relacionado aos débitos inscritos, não existe no capítulo 3 relacionado à transação do contencioso. Você sabe responder, Manuel? Então, Giuseppe, pela lei, felizmente, no âmbito do contencioso disseminado e relevante controvérsia, as limitações são muito poucas. A limitação é 50% de desconto no máximo. Ela não faz essa distinção de principal, multa, juros, que, por exemplo, ocorre até na dívida ativa, né? Na nossa visão, não tem essa limitação em relação ao principal. Inclusive porque também isso não permitiria que tivesse essa mesma margem lá no contencioso administrativo da Receita, que assim que o débito surge, boa parte dele é do principal, às vezes. Então, a ideia da lei, na nossa visão, eu acho que isso vai ficar a critério do ministro aferir se ele vai ou não usar esse tipo de medida, mas não tem essa limitação relacionada ao principal. A limitação é 50% do valor do débito e 84 meses para quitação, para pagamento. Isso é o que está na lei. A gente percebe que a lei tem limitações no artigo 5º e tem limitações no artigo 17, em alguns parágrafos, salvo engano. As do 5º, por constarem das disposições gerais, na nossa visão, também se aplicam ao 17, que são a questão relacionada ao dever do quanto mais, que é a questão relacionada à FGTS, à Simples. Em determinadas medidas, a gente acredita que isso não contempla, mas isso é algo para ser maturado com o tempo. Mas, na nossa visão, tem o artigo 5º com disposições gerais e o 17, que são as principais vedações. Fora isso, há uma margem grande de manobra para resolver os conflitos. Tá. Uma outra dúvida, muito obrigado, Manuel. Uma outra dúvida que surgiu aqui entre as pessoas que estão ouvindo é o seguinte, se haveria a possibilidade de fazer a transação para aqueles débitos no limbo entre o final do processo administrativo e a inscrição em dívida ativa, porque a Procuradoria, a regulamentação da Procuradoria, ela coloca uma data de corte como a data de publicação do edital. Ou seja, o contribuinte, assim, nesse intervalo, será que, encerrada a esfera administrativa, ele vai ter que judicializar a questão e aguardar um edital para poder, na data da publicação do edital, estar judicializado e, consequentemente, poder fazer a transação? Existe a possibilidade de fazer a transação nesse intervalo? No âmbito do contencioso, a pergunta? Sim.
Isso é algo que vai ser previsto no edital. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, muito provavelmente vai ser levado, é que se existe um histórico de litigiosidade em relação àquele conflito, eu preciso ponderar se vai ser provável ou não essa judicialização. Mas, em regra, é que o contencioso persista. Tem que haver um conflito a ser resolvido. Não adianta eu querer transacionar algo que, em relação àquele contribuinte específico, não tem um conflito ainda. Mas eu acho que precisará ser melhor estudado na época da publicação do edital, isso eu não tenho dúvida alguma. Porque não tem sentido eu imaginar que o problema não vai existir porque eu resolvi a vida de todo mundo, menos daquele que não judicializou ainda. Então, isso é um problema, é aquele negócio. Temos que ter soluções sistêmicas, não adianta eu falsear a realidade, eu tenho que apresentar a realidade na tomada de decisão pelo ministro. Ô, José, Obrigado, Manuel. deixa eu tratar também desse aspecto, que tem gerado também bastante dúvida na transação no nome da dívida ativa. Veja, o crédito não escrito, as condições que estabelecem o edital para adesão da transação na dívida ativa, ela é verificada, isso está expresso aqui no edital 3. Veja, a gente teve o edital 1 de 2019, que veio logo na sequência da MP da regulamentação. Aí depois tivemos o edital 1 de 2020, prorrogando o edital. Depois o 2, prorrogando também até a sanção da MP. E depois tivemos o edital 3, depois da conversão, prorrogando aí mais até 30 de junho de 2020. Tá? E nesse edital 3, aliás, acho que no edital 1 de 2020 a gente já tinha dado uma corrigida nesse aspecto, porque tinha ficado dúvida. As condições fáticas, elas devem ser cumpridas na data da adesão. Então, exemplo, digamos que em dezembro de 2019, aquele crédito estava há 9 anos e 11 meses submetidos a uma decisão judicial que suspendesse sua exigibilidade. Naquela data, ele não poderia aderir à transação predital porque não tinha 10 anos completos. Em janeiro, obviamente, essa condição fática se implementou. E aí ele vai poder, então, incluir. Outro exemplo, digamos que a empresa não esteja baixada em janeiro de 2020. Se ela for baixada hoje mesmo, talvez amanhã, vou dar aqui 24 horas de lambuja, mas talvez amanhã ela já consiga fazer adesão, porque a circunstância fática dela é observada na data da adesão. Isso está lá no edital 3, de 15 de abril de 2020. Obrigado, João, mais uma vez. Vou fazer aqui mais uma pergunta dos espectadores também. Carlos, bom dia. Uma dúvida endereçada ao Dr. João, a quem aproveito para parabenizar pela excelente exposição. A classificação do crédito e a análise sobre a capacidade de pagamento constituirão avaliações distintas e condições a serem atendidas cumulativamente para a concessão de descontos? Explico. Avaliando em conjunto os textos da lei e da portaria, pareceu a mim que estaríamos diante de duas etapas distintas, feitas sequencialmente. Primeiro, avalia se o crédito é rating D ou C. Análise bidimensional, levando em consideração características tanto do contribuinte quanto do crédito, na linha da portaria 293. Únicas hipóteses em que seria admissível a concessão de desconto. Em seguida, ocorreria análise da capacidade de pagamento, fundada exclusivamente em dados econômico-financeiro do contribuinte. Essa interpretação está correta? Em última análise, poderíamos ter situações em que, mesmo estando em discussão um crédito irrecuperável, rating D, a análise da capacidade de pagamento do contribuinte acabe impedindo a concessão. José, em primeiro lugar, se eu não estou em erro, o Fernando Franco é o Fernando Raposo. E eu queria já deixar aqui registrado meu abraço ao colega. Eu não tinha reconhecido ele, porque eu conheci ele pelo outro sobrenome. Queria deixar esse abraço registrado. Olha, a perspectiva não é essa. Veja, um crédito ele é recuperável a partir de várias constatações objetivas ou então a capacidade de pagamento. Se o crédito foi recuperável por uma circunstância objetiva, seja porque o devedor está em recuperação judicial, independente da capacidade de pagamento daquele contribuinte, ou seja, independente da situação financeira e econômica dele, ele vai ser considerado D. Ele vai poder fazer adesão à transação, seja por edital, seja por individual. Tá bom, a gente está caminhando aqui, estamos com 1h10, caminhando já para o final. Eu queria devolver a palavra aí para o Sandro, para ele fazer o fechamento, e novamente agradecer a todos aí por estarem presentes conosco. Bom, pessoal, acho que foi muito enriquecedor, né? Acho que
todos aqueles que nos assistiram aí, em função do número de perguntas, e temos várias ainda aí na nossa relação no chat, todas serão devidamente respondidas a posteriori, mas acho que foi super válido a nossa ideia a respeito do tema transação. Eu queria, em nome do escritório, agradecer muito a vocês, ao João Henrique, ao Manuel, ao José Guilherme, enfim, o nosso muitíssimo obrigado. E também não poderia perder a oportunidade de parabenizá-los também pela nomeação do novo advogado-geral da União, José Levi, né, um técnico, enfim, acima de qualquer comentário. E deixando aqui o nosso abraço, mais uma vez, brigadíssimo a vocês. Ô, Sandro, e só que eu esqueci de falar também, agradecer a todos os que nos acompanharam aí ao longo dessa 1h10. Eu andei acompanhando aqui, nós tivemos regularmente uma audiência aí de 200 pessoas. Agora nós estamos com 170, nós tivemos regularmente 180, 200 pessoas a todo o tempo. Meus amigos, muito obrigado, hein? Obrigado, meus amigos. Um grande abraço aí. Em breve espero poder encontrá-los aí para dar um abraço forte. Agradeço bastante a oportunidade também, viu? Quando sair a regulamentação, a gente começa de novo. Sem dúvida, sem dúvida. Teremos muitos assuntos. Um grande abraço. Obrigado a todos pela oportunidade, companheiro. Forte abraço. Tchau, tchau.